Boa tarde, gente. Hoje nós vamos gravar a prova do Colégio Militar de Brasília, 2019. Texto 1. Canção do Colégio Militar de Brasília. Eu sou no cerrado seco e duro, semente do futuro, amanhã do ano 2000. Eu sou a alvorada da vitória, promessa de mais glória na história do Brasil. Eu sou na cidade da esperança, um sonho de pujança, mundo novo a caminhar. Eu sou a garantia do resgate, da vitória no combate pela pátria que é meu lar. Eu sou conquistador quando em defesa da justa lei, da honra e do civismo, das terras de punjante natureza que herdei como nobreza, de um passado de heroísmo. Eu sou com muito orgulho um brasileiro que ostenta a nobre estrela tutelar. No alto do Planalto Maravilha. Na terra de Brasília, sou colégio militar. Urra! Vamos lá, gente. Então, nós temos a palavra aqui, ó, que herdei na linha 17, ó. Que herdei, que tá com esse apóstrofe aqui, que significa que herdei, certo? Que eu herdei. Então, vamos lá. Continuando a prova. Questão 1. Na qualidade de canção militar, cumpre a finalidade de exaltar valores cívicos e patrióticos, certo? Então, a canção militar do texto 1 era para denegrir ações heróicas de vultos da pátria? Ela denegria alguma ação? Prescindir do uso de rimas e ritmos quer dizer que é um poema, né? Então, ele prescinde, quer dizer, prescindir é dispensa. Dispensar rimas e ritmos? Não está dispensando rima nem ritmo, né? Vamos ver? Ó, eu sou no cerrado seco e duro, semente do futuro, amanhã do ano 2000. Eu sou a alvorada da vitória, promessa de mais glória na história do Brasil. Então, eu tenho todo um ritmo e rima, certo? Então, essa aqui já está errada. Outra coisa, denegre as ações heróicas? Eu sou a garantia do resgate, da vitória no combate pela pátria que é meu lar. Eu sou conquistador quando em defesa da justa lei, da honra e do civismo, das terras de punjante natureza, quer dizer, ó, eu sou conquistador quando em defesa da justa lei, da honra e do civismo, ó, tá exaltando o quê? Honra, civismo, patriotismo. Ele fala do Brasil, né? Olha, eu sou com muito orgulho um brasileiro que ostenta a nobre estrela tutelar. No alto do Planalto Maravilha. Planalto Maravilha é lá onde está Brasília, né? Na terra de Brasília, sou colégio militar. Então, ele exalta valores cívicos e patrióticos. Essa é boa, né? Vamos ver o resto. Denegre ações heróicas? Não está denegrindo. Pelo contrário, ele exalta, ele honra, né? Deprecia aspectos físicos do Brasil. Aspectos físicos é relevo, é geografia, é clima. Ele está depreciando essas coisas ou ele está honrando, exaltando? Essa questão aqui está errada também. Letra E. Caracteriza um espaço geográfico do país? Ele está falando de Brasília, mas a qualidade da canção militar, para que serve a canção militar, né? Aqui temos que ver a pergunta, ó. A qualidade da canção militar é para exaltar, né, valores cívicos e patrióticos. Isso aqui tem bem, ó, na linha 15. Tá bem explícito, né? Da justa lei, da honra e do civismo, fora as outros versos que tem também isso, né? Questão 2. Vamos continuar. Nas alternativas seguintes, cada excerto do texto contém uma palavra ou expressão em destaque que é substituída por outra, colocada na expressão ao lado. A substituição
preserva o sentido original presente no texto em. Bom, para começar, nós temos que saber o significado dessa palavra aqui, ó. Excerto. Quer dizer trecho. Quer dizer fragmento. Quem está assistindo a resolução das provas de português já sabe o significado desta palavra aqui, porque em todas as palavras, em muitas provas ela aparece. Então, bora lá. Então, o que eu quero saber? Se quando eu substituir esta primeira palavra por esta, eu vou manter o sentido original do texto, ok? Vamos lá. Letra A cidade da esperança, cidade hospitaleira. Esperança é sinonímia, né? Tem o mesmo sentido de hospitaleira? Vamos lá na linha 7. Ó. Promessa de mais glória na história do Brasil. Eu sou... Olha, ele fala aqui, ó. Cadê? Eu sou cidade da esperança. Esperança, certo? Significa cidade hospitaleira? Não, né, gente? Cidade hospitaleira é uma cidade que hospeda alguém, certo? É uma cidade acolhedora, que acolhe muito bem os seus visitantes, os turistas. E uma cidade de esperança é esperança no futuro do Brasil, esperança nos seus jovens, que os jovens sejam jovens de bem, jovens que cultuam a história do país. Então, esperança e hospitalidade, elas não têm o mesmo sentido. Vamos a B. Vitória no combate. Vitória combatente. Vamos lá, linha 11. Cadê, ó? Eu sou a garantia do resgate, da vitória no combate. Quer dizer, vitória no combate e não vitória combatente. Uma vitória combatente, ela tem um sentido diferente de vitória no combate, certo? Eu sou vitória no combate e não uma vitória combatente, certo? Essa daqui também não traz o mesmo sentido. C. Punjante natureza. Estéril natureza? O que é punjante, gente? Punjante natureza é uma natureza assim, rica, né? Cheia, florida. Vamos lá? Qual é a linha mesmo? Punjante natureza, linha 16. Então, olha só. Linha 16. Das terras, da justa lei da honra e do civismo, das terras de punjante natureza. Então, gente, punjante é a mesma coisa que abundante, ó. É uma natureza abundante, é uma natureza viçosa, é uma natureza exuberante, quer dizer, é uma natureza rica, certo? E aí ele está dizendo aqui que é uma estéril natureza. Estéril é uma natureza que ela não prolifera muito, uma natureza assim, sabe, fraca. Então, essa daqui não tem nada a ver. Continuando. Letra D. Estrela tutelar, estrela protetora. Vamos lá na linha 20. Linha 20. Então, ó. Aqui, ó. Eu sou com muito orgulho um brasileiro que ostenta a nobre estrela tutelar. Que ostenta, né? Que mostra a nobre estrela tutelar. Tutelar, nobre estrela, é defensora, né? Que faz tutela, nova estrela protetora. Então, esses são sinônimos de tutelar, proteger, defender.
acolher. Vamos lá. Então, ó, estrela tutelar, estrela protetora, opa, essa é boa. Vamos ver o resto? E agora a letra E, terra de Brasília, terra brasileira. Vamos lá, linha 22. Aqui mesmo. Terra de Brasília, é a mesma coisa que terra brasileira? Não, né, gente? Terra de Brasília é a terra que está localizada em Brasília. Em Brasília, ou seja, no Distrito Federal. É diferente de terra brasileira. Distrito Federal aqui na região do centro-oeste. Centro-oeste do país. Então, terra de Brasília é diferente de terra brasileira. Então, alternativa 2 da prova do Colégio Militar de Brasília é letra D de dado. Terceira questão. O termo urra, verso 24 indica que a pessoa que o expressa se encontra num estado de A, contenção, B, entusiasmo, C, revolta, D, displicência e comedimento. Eles estão cantando a música, certo? Então vamos lá, ó. Eles estão cantando essa música, a música não, este poema, né? Aí vem, ó, é uma canção, né? Da justa lei da honra e do civismo, das terras de pungente natureza, que herdei como nobreza de um passado de heroísmo. Eu sou com muito orgulho um brasileiro que ostenta a nobre estrela tutelar. No alto do Planalto, maravilha. Na terra de Brasília, sou o colégio militar. Urra! Então, o que ele está perguntando, né? A terceira questão. O que indica esse urra no final? Contenção, eles estão contidos? Quando eles estão cantando, eles estão contidos? Não, né, gente? Contido, não. Revoltados? Não estão revoltados. Eles estão displicentes, bagunceiros, sem ordem? Não. Eles estão comedidos, comedimento, ficar quietinho, parado, sem falar muito. Eles não estão comedidos, né? Com comedimento, eles estão entusiasmados, né? Estão cantando lá o hino em honra do país, em honra do civismo e do patriotismo brasileiro. Então, eles estão entusiasmados, certo? Alternativa B. Terceira questão, letra B. Quarta questão. Na canção, a voz que fala, o eu lírico, constrói no sentido figurado uma espécie de... Sentido figurado, já falei para vocês, né? É o sentido conotativo, que não é o sentido literal, que não é o sentido real, né? É o sentido conotativo. Ele usa as palavras, mas ele está dando a essas palavras um outro sentido, certo? Ele usa as palavras que não tem o sentido real dela de fato, certo? Vamos lá. Então, na canção, a voz da fala, o eu lírico, constrói uma espécie de confissão. Eles estão confessando quando eles cantam aquela música bem patriota? Não. É uma promessa? C, é um autorretrato? D, é uma delação? Delação é quando você fala e acusa alguém, né? Ó, fulano aí está mentindo. Fulano está, então delação é quando você delata, né? E aqui eles não estão delatando ninguém. Eles estão lamentando? Não, eles estão, pelo contrário, né? Estão felizes, eles estão esperançosos. E eles estão falando, o eu lírico, vamos lá, voltar a canção, ó. Eu sou no cerrado seco e duro, semente do futuro, amanhã do ano 2000.
Eu sou a alvorada da vitória, promessa de mais glória na história do Brasil. Eu sou, na cidade da esperança, um sonho de pujanço, um mundo novo a caminhar. Então, gente, isso aqui é um autorretrato, certo? Cadê? A quarta questão. É um autorretrato, né? Eles estão falando deles, do Colégio Militar de Brasília, né? Eles não estão fazendo promessa para ninguém. Vamos lá. Quarta questão, letra C. Vamos à quinta questão. Em cada alternativa seguinte aparece um verso no qual se destacou uma palavra ou expressão. Ao lado consta outra palavra ou expressão, proposta como substituta da original, com a qual se correlaciona. Considerando o contexto, a substituição altera o original ao conferir-lhe um sentido oposto em... Então, vamos pensar na questão. O que a questão está pedindo? A questão está pedindo que quando eu fizer essa substituição, certo? Eu vou alterar o sentido original para lhe conferir um sentido oposto. Vamos prestar bem atenção nessa questão, hein? Eles querem o sentido o quê? Oposto. Então, vamos lá. Eu sou a alvorada da vitória. O alvorecer, linha 4. O que é alvorecer? É a mesma coisa que amanhecer, né? Vamos lá, gente. Então, na quinta questão, ele quer, quando eu substituir uma palavra pela outra, ele quer que tenha um sentido oposto. Vamos lá? Eu sou a alvorada da vitória, linha 4. O alvorecer? Vamos lá na linha 4. Eu sou a alvorada da vitória. Então, semente do futuro, amanhã do ano 2000, eu sou a alvorada da vitória. Alvorada é a mesma coisa que amanhecer, né? Então, vamos lá. Opa, passei, eu acho. Aqui, desculpa, quinta questão. Então, ele é o alvorecer, né? Que vai amanhecer, que está nascendo. Tá certa essa questão. Ele quer o sentido oposto, o contrário, tá? B, da vitória no combate, na luta, linha 11. Eu sou a garantia do resgate, da vitória no combate. Da vitória no combate e na luta, são sinônimos, tá certo. C, eu sou conquistador, eu sou vencedor, linha 13. Eu sou a garantia do resgate, da vitória no combate, pela pátria que é meu lar. Eu sou conquistador, então eu sou vencedor, tem o mesmo sentido. Certa questão. Ele está pedindo o oposto, lembra? Eu sou com muito orgulho um brasileiro. Eu sou com bastante orgulho um brasileiro. Também está certa. Que ostenta a nobre estrela tutelar. Que oculta. Ostenta é quando eu mostro, né? Eu estou ostentando alguma coisa. Então, eu mostro. E ocultar é esconder. Então, nós temos aqui na alternativa E o oposto. Um é mostrar e o outro é esconder. Então, essa é a alternativa que tem o sentido oposto, certo? Então, quinta questão, letra E. Texto 2. O beija-flor e a floresta. Diz a lenda que uma imensa... O beija-flor e a floresta. Diz a lenda que numa imensa floresta viviam milhares de animais, desde mamíferos até aves e insetos. Certo dia, uma enorme coluna de fumaça foi avistada ao longe e,
Em pouco tempo, embaladas pelo vento, as chamas já eram visíveis por cima das copas das árvores. Os animais, assustados diante da terrível ameaça de morrerem queimados, puseram-se a fugir às tontas, o mais rápido que podiam, exceto um pequeno beija-flor. Este passava zunindo como uma flecha indo veloz em direção ao foco do incêndio e dava um voo quase rasante por cima das labaredas. Em seguida, voltava ligeiro em direção a um pequeno lago que ficava no centro daquele santuário de vida ameaçado. Incansável em sua tarefa e bastante ágil, aquele serzinho alado chamou a atenção de um elefante. Este, com suas orelhas imensas, ouviu aquelas idas e vindas pelo caminho. Curioso para saber por que motivo o pequenino não procurava afastar-se também do perigo como todos os outros animais, pediu-lhe gentilmente que o escutasse, ao que o beija-flor prontamente atendeu, pairando no ar a uma pequena distância do gigantesco curioso. Meu amiguinho, notei que você tem voado várias vezes na direção do incêndio. Não percebe o perigo que está correndo? Se retardar sua fuga, talvez não haja mais tempo de salvar a si próprio. Tem razão, senhor elefante. Sei que corro mesmo um grande perigo porque me ponho a voar tão perto das chamas. Mas busco levar um pouco de água do lago em cada voo. Assim, tento apagar o fogo e evitar que nossa mãe floresta seja destruída. Mas, amiguinho, você não entende que a quantidade de água que consegue carregar no bico é irrisória? Não vê que a sua intenção é inútil? Não pensei nisso, senhor elefante. Só sei que o fogo precisa ser apagado ou perderemos nosso lar. Eu apenas estou fazendo a minha parte. A necessidade é maior que meu receio. Tocado por palavras tão surpreendentes, em menos de um segundo, o enorme animal marchou imediatamente atrás do inesperado bombeiro e, com sua vigorosa capacidade, acrescentou centenas de litros d'água às pequeninas gotinhas que o corajoso passarinho lançava sobre as chamas. Notando o esforço dos dois em meio ao vapor que subia vitorioso entre alguns troncos carbonizados, os outros animais, antes em polvorosa, passaram a convergir para o lago, formando aos poucos um imenso exército de combate ao fogo. Quando a noite chegou, os animais da floresta estavam exaustos pela dura batalha e um pouco chamuscados pelas brasas e chamas que lhes fustigaram, mas sentiam-se fortalecidos e reconfortados. Sentaram-se sobre a relva que duramente protegeram e contemplaram o luar ternamente como nunca antes haviam feito. Bom, agora vamos responder as questões. Questão 6. No trecho incansável em sua tarefa e bastante ágil, aquele serzinho alado chamou a atenção de um elefante. Linhas 10, 11. A palavra destacada tem o mesmo sentido de? Ele quer saber o sentido dessa palavra incansável. Vamos lá? Aqui na linha 10. Incansável em sua tarefa e bastante ágil, aquele serzinho alado chamou a atenção de um elefante. Vamos às sinonímias, né? Incansável tem mesmo sentido de inconsequente? O beija-flor era inconsequente em relação a essa palavra aqui, ó, gente. Tem que manter o mesmo sentido, certo? Ele é incansável, é a mesma coisa que inconsequente? Não. Incansável é a mesma coisa que infatigável, que não se fatiga, né? Que não cansa. Opa! É a mesma coisa, incansável é sinônimo de inconstante? Não. De incomparável? Não. De imprudente? Não. Sexta questão, alternativa B, de bola. Vamos continuar. Sétima questão. O fator mais importante para que o incêndio na floresta fosse apagado com sucesso foi a...
Existência de um lago na floresta? B. Conversa entre o elefante e o beija-flor? C. Atuação em equipe dos animais? D. Para apagar o incêndio, né, gente? D. Curiosidade do elefante? E. Audácia do beija-flor. Gente, para apagar o incêndio, o fator mais importante foi aqui, ó. Vamos lá. Notando o esforço dos dois em meio ao vapor de água que subia vitorioso entre alguns troncos carbonizados, os outros animais, antes em polvorosa, passaram a convergir para o lago, formando aos poucos um imenso exército de combate ao fogo. Ó. Então, vamos lá. A existência de um lago era o fator mais importante? Não, não era o mais importante. O lago estava lá. Se os animais não resolvessem combater o fogo, no que adiantava ter um lago lá, certo? Então, essa alternativa não é a mais importante. Conversa entre o elefante e o beija-flor? Foi importante a conversa, mas para que apagasse o incêndio, só eles dois, elefante e beija-flor, não iam dar conta, só os dois, certo? Letra B tá fora. C. Atuação em equipe dos animais. Opa, essa questão é boa. Tá escrito aqui, né? Passaram a convergir para o lago, formando aos poucos um imenso exército de combate ao fogo. Ó, imenso exército. Vamos continuar. Curiosidade do elefante. O elefante ficou curioso para saber porque o beija-flor continuava indo em direção ao fogo. Só que a curiosidade não apaga fogo, certo? E a audácia do beija-flor? A audácia do beija-flor é um fator importante. Só que, é igual eu falei antes, um beija-flor sozinho não ia apagar o fogo, ok? Então, 7ª questão, alternativa C. De casa. 8ª questão. O atributo que descreve de forma mais adequada a atitude do beija-flor diante do incêndio, tendo em vista o desfecho da fábula e os demais elementos do texto, é ingenuidade, imprudência. O beija-flor, ele foi solidário. O beija-flor, né? A forma mais adequada, né, da atitude do beija-flor, tendo em vista o desfecho da fábula. Ó, gente, vamos prestar atenção. Essa questão aqui, ela é pegadinha. Tendo em vista o desfecho da fábula. Qual foi o desfecho da fábula? Foi apagar o foco, né? Apagar o foco de incêndio em grupo. Lembra? Todos os animais foram lá. Ó, vamos lá? 31, linha 31. Notando o esforço dos dois em meio ao vapor de subida, vitorioso, dentre alguns troncos carbonizados, os outros animais, antes em polvorosa, passaram a convergir para o lago, formando aos poucos um imenso exército de combate ao fogo. Então, aqui, ó, tendo em vista o desfecho da fábula, qual era a forma mais adequada da atitude do beija-flor? Ingenuidade? Não. Imprudência? Não. Tendo em vista o desfecho, quer dizer, apagar o fogo. Foram muito o quê? Solidários? Destemidos? Autoconfiantes? Oh, não esqueçamos qual foi o desfecho da fábula, certo? Então, quanto ao desfecho da fábula, a atitude, né? A forma mais adequada da atitude do beija-flor é solidariedade. Por quê? Porque
juntos, todos juntos, eles conseguiram apagar o fogo. Então, Beija-Flor foi solidário, certo? Destemor e autoconfiança só se fosse em relação ao Beija-Flor sozinho, sem levarmos em conta o desfecho da fábula. Porém, nesta questão 8, estamos levando em conta o desfecho da fábula, certo? Continuando, questão 9. O texto 2 é claramente uma fábula. Vocês sabem o que é uma fábula? Sabem, né? É quando os animais são personagens principais e eles têm pensamentos, eles têm voz, como se fossem os humanos, né? Os animais, eles imitam os homens. E no final, né? No final de cada fábula temos uma moral, ok? Esse gênero textual tem entre suas características a presença de animais como personagens e o fato de conter, via de regra, um ensinamento moral sobre o comportamento humano, tá bom? Ele já explicou então aqui sobre o que é uma fábula, tá? No caso, a moral desta fábula, além de a união faz a força, poderia ser representada de modo mais adequado pela semelhança. Então vamos lá, ó. A união faz a força combina com esta fábula? Sim. A união faz a força combina muito bem. Qual outro ensinamento moral combina com esta fábula? Vamos pensar? Quem brinca com fogo pode se queimar? Quem brinca com fogo será ferido. Não é isso, né? Quem brinca com fogo pode se queimar. Por exemplo, a mãe fala, não faz isso, não faz aquilo. Aí a criança vai lá e faz. E aí ela tem uma consequência. Por exemplo, fulano, não mete o dedo na tomada. Aí o fulano vai lá e mete. Então a mãe pode falar, né? Quem brinca com fogo pode se queimar. Esse dito popular aqui da letra A, ele não condiz, né, com a moral da fábula. Vamos à outra. B. As aparências enganam. As aparências enganam. Condiz com a moral da fábula, com a representação da fábula? Não, né? As aparências, o que é as aparências enganam? Às vezes, por exemplo, uma pessoa se veste simplesmente, de modo simples, e vai a uma loja comprar algum aparelho, alguma coisa. E o vendedor ou a vendedora não dá importância para aquela pessoa, mas ela, por exemplo, pode ter um poder aquisitivo alto, então as aparências enganam, certo? Continuando. Antes só do que mal acompanhado? Não, aqui é o inverso, né? A fábula, ela juntou todo mundo. Então, antes só do que mal acompanhado não combina de jeito nenhum com essa fábula. D. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Opa, essa questão, essa alternativa D aqui, ela é boa, ó. A palavra convence. Às vezes uma pessoa fala, só que o que é que convence mais? O que é que faz você imitar, fazer igual? É o exemplo. Não adianta só falar, tem que fazer. Então, o exemplo, ele arrasta, né? Essa coisa que é boa, porque o exemplo de um minúsculo beija-flor, que talvez fosse um dos menores animais da floresta, ele o exemplo dele de tentar combater o fogo arrastou o resto dos animais, certo? Essa questão é boa. E onde há fumaça, há fogo. Não, esse dito popular aqui não tem a ver com a nossa fábula. Onde há fumaça, há fogo. É assim, esse dito quer dizer o seguinte,
Se eu tenho um local que você fala assim, ah, meu Deus, ó, tem fumaça naquele lugar ali. E aí você vai lá, de longe eu tô vendo a fumaça. Quando eu chego lá, realmente tá pegando fogo. É mais ou menos isso. Dá para levar para o sentido conotativo essa letra E, né? Onde a fumaça, fogo. Tem, por exemplo, uma menina que vive com mentiras, vive com historinhas. Então, se nós formos ver, realmente esta menina tem algum problema. É mais ou menos isso aí. Então, questão 9, a alternativa correta é letra D de dado. Questão 10. Na passagem, os animais, assustados diante da terrível ameaça de morrerem queimados, puseram-se a fugir às tontas. Ó, como que eles... Esse é um modo de fuga, né? Às tontas. O mais rápido que podiam, exceto um pequeno beija-flor, linhas 5 e 6. A expressão destacada em negrito pode ser substituída sem alteração de sentido por... Os animais puseram-se a fugir às tontas, às cegas, de qualquer jeito, assim, espavoridos, correndo para um lado, para o outro, sem saber direito o que fazer, nem para onde ir. As claras, quer dizer, eles sabiam exatamente por onde ir, como fazer. As escondidas, os animais fugiram do fogo às escondidas, se escondendo. Não, né, gente? Os animais fugiram aos pares, quer dizer que passaram a fugir-se às tontas, quer dizer, aqui, esse sentido aqui é de qualquer modo, com pressa, certo? De qualquer modo, com pressa, correndo, indo para qualquer lugar, é isso que quer dizer as tontas. Aos poucos, eles foram fugindo devagarinho porque eles não estavam com pressa de sair de perto do fogo? Não, né, gente? As claras? Não. Letra A. 10ª questão, as cegas. É a mesma coisa que as tontas, de qualquer jeito, tá bom? 11ª questão. As alternativas seguintes contêm trechos do texto 2, cuja pontuação foi alterada. Mais precisamente no que diz respeito ao uso de vírgulas. Então, pegaram o texto 2 e alteraram, mudaram as vírgulas. Destacadas em vermelho. Colocaram algumas vírgulas aqui que estão em vermelho. Como decorrência dessa alteração, houve mudança no sentido original do trecho em, prestando atenção, gente. O que eles estão querendo? Pegaram as vírgulas, colocaram aqui nas frases, certo? Nesses parágrafos, e eles querem saber qual foi a vírgula que provocou mudança no sentido original do trecho. Opa, vamos lá. Letra A. Diz a lenda que, numa imensa floresta, viviam milhares de animais, desde mamíferos até aves e insetos. Linhas 1 e 2. Essa que está em vermelho são as vírgulas novas que eles colocaram aqui, nessa questão 11. Essas vírgulas não tem no texto. Agora, o que eles querem saber? Essas vírgulas novas vão mudar o sentido do texto ou não? Vamos lá? As linhas 1 e 2. Aqui. Diz a lenda que, numa imensa floresta, viviam milhares de animais, desde mamíferos até aves e insetos. Voltando à questão. Diz a lenda que, numa imensa floresta, viviam milhares de animais, desde mamíferos até aves e insetos. Essa letra A, mesmo eu colocando as vírgulas aqui, não tem alteração de sentido, certo? Então, ela se mantém no mesmo sentido. Então, ela está correta, a vírgula não alterou nada. Então, não vou marcar a letra A, porque eu estou procurando uma que altere, né?
Altere o sentido, certo? Então, letra A tá fora. B. Em seguida, voltava, ligeiro, em direção a um pequeno lago que ficava no centro daquele santuário de vida ameaçado. Linhas 8 e 9. Vamos às linhas 8 e 9? Aqui. Em seguida, voltava ligeiro, em direção a um pequeno lago que ficava no centro daquele santuário de vida ameaçado. B. Em seguida, voltava, ligeiro, em direção a um pequeno lago que ficava no centro daquele santuário de vida ameaçado. Também não vi mudança de sentido aqui. A vírgula foi colocada e mantém um sentido, então essa alternativa, ela tá certa. Eu estou procurando a alternativa que mude o sentido. C. Sei que corro mesmo um grande perigo porque me ponho a voar tão perto das chamas, mas busco levar um pouco de água do lago em cada voo. Linhas 19 a 21. Vamos lá. Cadê? Tem razão, senhor elefante. Sei que corro mesmo um grande perigo porque me ponho a voar tão perto das chamas, mas, olha aqui, ó. Aqui tem um ponto, né? E lá na questão é uma vírgula. Mas busco levar um pouco de água do lago em cada voo. Teve a mudança de sentido do ponto em relação à vírgula nessa questão? Não também, né? D. Não. Pensei nisso, senhor elefante. Só sei que o fogo precisa ser apagado ou perderemos nosso lar. Linha 24 e 25. Ó, essa questão aqui, vamos prestar atenção na letra D. Vamos lá nas linhas 24 e 25. O que está escrito aqui, ó? Cadê? Não pensei nisso, senhor elefante. Ele está respondendo a pergunta do elefante. Ele perguntou aqui, ó. Amiguinho, você não entende que a quantidade de água que você consegue carregar no bico é irrisória? Quer dizer, não vale nada? Não vê que a sua intenção é inútil? Não pensei nisso, senhor elefante. Tá vendo? Ele não tinha pensado, o beija-flor, ele não tinha pensado que a quantidade de água que ele levava era tão pequena, mas tão pequena que não ia pagar nada. Então ele disse, meu Deus, eu não pensei nisso, senhor elefante. Certo, agora vamos à questão lá atrás. Aí o elefante pergunta, amiguinho, você não sabe que a quantidade de água que você leva é irrisória? Não. Pensei nisso, senhor elefante. Ou seja, aqui, ó, na letra D, ele diz que ele pensou nisso. Não. Eu pensei nisso, senhor elefante. A quantidade de água que eu levo é suficiente para apagar o fogo. Então, ó, essa vírgula aqui, depois do não, ela muda completamente o sentido da frase. Aqui na letra D, ele diz que, o beija-flor, né, diz que ele tem ciência, né, ou seja, ele tem noção, realmente ele sabe que a água que ele leva é suficiente. Então, a letra D, ela tem o sentido totalmente oposto. Uma simples vírgula aqui fez com que mudasse todo o sentido da frase. Na primeira, era não pensei nisso, ou seja, eu não sabia que a quantidade de água que eu levo era pouca. E nessa alternativa não, eu pensei nisso sim. Certo? Então, essa é a alternativa que houve a mudança, tá? Houve a mudança de sentido. Então, essa, por enquanto, é a que eu vou marcar. E,
Sentaram-se sobre a relva que duramente protegeram e contemplaram o luar ternamente, como nunca antes haviam feito. Linha 36 e 37. Vamos lá ver? Opa, aqui, ó. Sentaram-se sobre a relva que duramente protegeram e contemplaram o luar ternamente, como nunca antes havia feito. O ternamente, entre vírgulas, é um modo, né? Ele não muda. Contemplaram o luar ternamente. Então, não houve mudança de sentido aqui na letra E. 11ª questão, a alternativa correta é letra D de dado. Vamos ao texto 3. Então, você quer mudar o mundo sozinho? Olha aqui uma criança. Não estou sozinho, só estamos espalhados. Mas já começamos a nos reunir. Certo? É uma tirinha, né? E esse aqui é o Armandinho. Vamos agora responder as questões. 12ª questão. A atitude e as falas do menino Armandinho indicam que ele está planejando impressionar a pessoa com quem fala. Esse aqui é o pai, né? Ele quer impressionar o pai dele? Então, você quer mudar o mundo sozinho? Não estou sozinho. Só estamos espalhados. Mas já começamos a nos reunir. Ele não quer impressionar, né, o pai. Ele está falando que ele vai se reunir com os outros para mudar o mundo. Ele quer juntar pessoas que estão solitárias? Quer dizer que os espalhados aqui são as pessoas que pensam igual a ele, certo? Que querem um mundo melhor. Então, essas pessoas que estão espalhadas, elas estão solitárias no mundo? Não, né, gente? Não é isso que ele quis dizer. C. Ele quer fundar uma organização não governamental? Não falou isso no texto. D. Ele quer aderir a um grupo de ecologistas? E. Ele quer fazer parte de uma ação coletiva. Opa! Ó, não estou sozinho. Nós estamos espalhados, mas já começamos a nos reunir. Então, a alternativa boa aqui, que indica planejamento do Armandinho, é: eu e os meus outros amigos que pensamos parecido, que queremos melhorar o mundo, vamos fazer parte de uma ação coletiva. 12ª questão, letra E, certo? 13ª questão. As reticências usadas no segundo quadrinho da tirinha indicam, na fala de Armandinho, uma: A. Falta de ideias. B. Breve interrupção. C. Perda de memória. D. Pausa demorada. E. Leve insegurança. Então, vamos às reticências. Olha elas aqui. Não estou sozinho, só estamos espalhados. Olha que reticência. Mas já começamos a nos reunir. Tem uma continuação, né? Ele, no segundo quadrinho e no terceiro quadrinho, ele continua a fala dele, falando ao pai, certo? Ó, não estou sozinho, só estamos espalhados. Mas já começamos a nos reunir, certo? Então aqui, as reticências indicam falta de ideias? Não, pelo contrário, né? O Armandinho deve estar cheio de ideias para melhorar o mundo, porque ele diz, né? Ó, ele é confiante. Estou acompanhado. Ele não tem falta de ideias. É uma breve interrupção? Parece, né? É uma breve interrupção aqui. Essa alternativa B, ela é boa, ó. Só estamos espalhados, aí ele continua aqui, né? Mas já começamos a nos reunir. Ou seja, é uma breve interrupção? É uma alternativa boa. Vamos ver as demais. As aspas indicam perda da memória? Não, né, gente? Ele continua a fala aqui, então não é perda da memória. D. É uma pausa demorada? Quer dizer que é um ponto? É um ponto em seguida?
um ponto que dá uma pausa maior, né? Não é uma pausa demorada. É uma leve insegurança? Quer dizer que essas reticências aqui está indicando que o Armandinho é inseguro? Não, né? Ele está dizendo, vou me reunir. Ele não é inseguro, certo, gente? Então, 13ª alternativa correta é a letra B de bola. 14ª questão. A análise da linguagem não verbal, quer dizer, a linguagem dos desenhos, e da resposta de Armandinho dá ao pai, a análise da linguagem não verbal e da resposta que Armandinho dá ao pai permitem concluir que o menino é ingênuo e rebelde? O menino é rebelde? Vamos ver? Então, você quer mudar o mundo sozinho? Não estou sozinho. Só estamos espalhados. Mas já começamos a nos reunir. Essa fala é de algum menino rebelde? Não, né, gente? É uma fala de um menino teimoso e inconformado? Não. Ele é um menino contestador e dissimulado? Quer dizer que ele está contestando, ele é oposicionista, tudo que o pai dele fala, ele contesta lá, ele é oposicionista? Não, né, gente? Está errado. Ele é arrogante? E ele é inocente? Não. Essa fala indica que ele é o quê? Ele é otimista, né? Ele está convicto de que ele quer melhorar o mundo e ele vai fazer a parte dele. 14ª questão, alternativa E. Texto 4. Relação entre crianças e seus pets. Segundo estudo pela Universidade de Cambridge, crianças se relacionam melhor com seus pets do que com seus irmãos e irmãs. O estudo também mostrou que, em alguns países, os pets são quase tão comuns quanto irmãos ou parentes próximos nas residências. As crianças têm seus pets como confidentes e sentem neles a confiança de um familiar. Pets trazem benefícios para a saúde humana e coesão comunitária, promovendo o bem-estar psicológico, certo? Então, nós temos esse texto 4. Agora, nós vamos fazer as questões aqui. 15. Como todo infográfico, o que é infográfico? É uma explicação, é um texto que tem a explicação por imagens, certo? Vamos lá. O texto 4 contém elementos verbais, são as informações escritas, e não verbais, que são as figuras e cores. Entre esses dois tipos de linguagem, ou seja, entre os elementos verbais e os não verbais, ou seja, entre a escrita e o desenho, se estabelece no texto uma relação de complementaridade, quer dizer que o texto escrito e o texto não verbal, que são essas figuras aqui, eles têm uma relação que se completam. Complementaridade é isso, certo? Uma relação que se completam. Contradição quer dizer o escrito o escrito ele se opõe. O escrito ele se opõe ao desenho. Eles são opostos. Redundância. Bom, vamos lá. Redundância é uma palavra que significa excesso, excessivo, supérfluo. Então, supérfluo. Então, vocês acham que o desenho ele é
excessivo, que não precisava, a linguagem escrita e a linguagem de figuras, ele traz desarmonia ao conjunto? Quer dizer, eles não combinam? Eles trazem concisão? Então, gente, a alternativa E, concisão, ele traz um atributo que é breve, eles trazem brevidade, eles trazem exatidão, quer dizer, eles são concisos, eles são assim, como é que eu vou falar, encurtados, né? Então, a melhor alternativa aqui, da 15ª questão, eles se completam? Sim, certa. Eles se contradizem? Não. Eles estão redundantes, excessivos? Não. Eles estão em desarmonia? Não. Eles estão concisos? Não. A linguagem verbal, nesse texto, quer dizer, a linguagem escrita, ela é complementada pela linguagem, não verbal, tá vendo? Olha a menina aqui com o seu gatinho, eles se gostam, né? Tem um coraçãozinho aqui. O menino com o seu cachorro, tá dizendo aqui que eles se dão bem. Aqui, nesse outro desenho, tem um cérebro, né? Quer dizer, o cérebro da criança, ele se desenvolve. Então, traz harmonia para a família, para a criança, diminui a ansiedade da criança. Então, os desenhos, ele complementa o outro, certo? Então, 15ª questão, letra A. Alternativa A. 16ª questão. Segundo estudo pela Universidade de Cambridge, crianças se relacionam melhor com seus pets do que com seus irmãos e irmãs. O trecho destacado mostra que os dados do infográfico merecem crédito porque se originam de pesquisa científica, de universidade estrangeira, quer dizer que o dado vem de uma universidade estrangeira, então ele vai merecer crédito? As crianças que se relacionam com pets, melhor com os pets, quer dizer, com seus bichinhos, né? Gato, cachorro. E esse trecho destacado aqui, segundo a Universidade de Cambridge, mostra que os dados merecem crédito porque vem da sabedoria dos pais? Merecem crédito porque vem de investigação jornalística? Merecem crédito por causa do senso comum? Quer dizer que o povo fala, todo mundo é o senso comum, então merece crédito por isso? Não, né, gente? Foi um estudo de uma universidade. Então, os pets se relacionam melhor com os seus donos, com as crianças, né? Por causa de pesquisa científica, certo? Por causa que a universidade é estrangeira? Não. Devido à sabedoria dos pais? Não. Por causa de uma investigação de jornal? Não. Por causa do senso comum, o dito popular? Também não. 16ª questão, letra A. Vamos continuar. 17ª. Na passagem, em alguns países, os pets são quase tão comuns quanto irmãos ou parentes próximos nas residências. Há, entre o trecho em destaque e o anterior, uma relação de... Em alguns países, os pets são quase tão comuns, quanto irmãos ou parentes próximos. Então, vamos lá. Quanto irmãos ou parentes próximos? Quanto? Tão comuns quanto... o seu cabelo é tão curto quanto o da Maria. Certo? Então, este quanto aqui, que está em negrito o resto da frase, né? Quanto irmãos ou parentes próximos, está dando uma explicação, é uma comparação, é uma conclusão, é uma oposição. Quer dizer que essa quanto aqui dá ideia de oposição.
preto e branco? Causa e consequência? Causa e consequência. Perdi a aula e não aprendi nada. Certo? É uma explicação? Não. É uma comparação? Opa, essa é boa. É uma conclusão? Não tá aí dando ideia de conclusão, né? Em alguns países os pets são tão comuns quanto irmãos ou parentes próximos. Certo? É uma ideia de oposição e nem de causa e consequência. Então, o quanto da ideia de comparação. 17ª questão, letra B de bola. 18ª. No infográfico, a palavra pets é repetida em todas as sentenças. Isso se explica em virtude de uma... Vamos ver a palavra pet. Relação entre as crianças e seus pets. Já repetiu aqui também, Então, eu tenho... Quantas vezes vai repetir a palavra pets? Segundo estudo pela universidade, crianças se relacionam melhor com seus pets do que com seus irmãos. Em alguns países, os pets são quase tão comuns quanto irmãos ou parentes próximos. As crianças têm seus pets como confidentes. Pets trazem benefícios para a saúde humana e coesão comunitária. Por que ele ficou repetindo tanto a palavra pets? É isso que eles querem saber. Isto se explica devido à escassez de criatividade? Quer dizer, então, que o autor, quando fez esse texto, ele não era criativo? Ele era escasso em criatividade? B. Marca do gênero textual? Quer dizer que marcou um gênero. A repetição da palavra pets marca um gênero. Nós temos os gêneros textuais, certo? Então, quanto ao gênero textual. Gênero textual são textos que têm determinadas características, certo? Por exemplo, um exemplo de gênero textual é a narração, que nós vamos precisar fazer redações. A narração, ela tem algumas características. Por exemplo, ela precisa de enredo, ela precisa das personagens, o cenário, tempo. Então, é um texto que tem esses elementos. O poema, por exemplo, é um gênero de texto, certo? Que tem rima, tem musicalidade, as palavras têm que combinar, ele é feito por versos, ele é feito por estrofes. Quer dizer, então, que no exemplo lá do texto 3, vamos até ver de novo, o texto 3 quer dizer que a palavra pet repetidas vezes aqui promove um gênero textual? Não, né, gente? De jeito nenhum. Vamos continuar. Vocês acham que é a escassez de criatividade do autor? Também não. Ele valoriza? É porque o autor valoriza palavras curtas? D. A repetição da palavra pets dá ênfase na palavra-chave? Ou porque o autor estava lá com falta de sinônimos para a palavra pets? Não é falta de sinônimos, não é valorização de palavras-chave. Eu repito a palavra pets porque eu quero dar ênfase, eu quero dar importância para essa palavra, que ela é muito importante nesse texto. Então, 18ª questão, letra D de dado. Texto 5. 5 razões para dar um animal de estimação para seu filho. Conviver com cães e gatos pode ser ótimo para desenvolver habilidades e pode melhorar até a saúde das crianças. Muito mais do que brincar e fazer companhia, animais de estimação podem ser grandes aliados no desenvolvimento emocional de seus filhos. Um estudo realizado pela Universidade de Oklahoma e publicado no site do Centers for Disease Control and Prevention, nos Estados Unidos, acompanhou 643 crianças de 4 a 10 anos por 18 meses e concluiu que as crianças que convivem com cães de estimação têm menos probabilidade de sofrer de ansiedade na infância. Os ganhos acontecem também na autoestima.
quando a criança percebe que é capaz de cuidar de outro ser, de se responsabilizar por certos cuidados, se sente mais confiante e com a autoestima mais elevada para assumir outras tarefas e outros papéis em sua vida. Além disso, essa autoestima também é estimulada quando a criança percebe que o bichinho também gosta da companhia dela, conta a psicóloga Anne Calorini, que ajudou a formular uma lista com os 5 principais motivos para você pensar seriamente em presentear seus filhos com animais de estimação. Confira. 1. Estimulam o senso de responsabilidade. 2. Desenvolvem habilidades sociais. 3. Estimulam a paciência e a tolerância. 4. Diminuem alergias e doenças respiratórias. 5. Estimulam o condicionamento físico. Então, vamos às questões que faltam. Questão 19. De acordo com o texto 5, a convivência com animais de estimação traz benefícios à saúde das crianças. Tais benefícios são, olha, ele falou vários benefícios. Estimulam a responsabilidade, desenvolvem habilidades sociais, ou seja, ele fica mais comunicativo, certo? Estimula a paciência, e a tolerância, então a criança aprende a tolerar e aprende a esperar a sua vez, certo? Diminui também a alergia e doença respiratória, olha a parte aqui da saúde física, e estimula um condicionamento físico. Então, nesses itens que a psicóloga nos dá, nós temos aqui a parte do corpo, mas também, paciência e tolerância, nós temos a parte psicológica, habilidades sociais, então nós temos a parte cognitiva, então tem melhora em vários aspectos da criança, certo? Vamos lá. Então, tais benefícios são limitados aos aspectos físicos? Não, né, gente? Ela acabou de falar lá que traz também melhora da ansiedade, melhora da tolerância, da paciência. Então, tais benefícios são mais físicos, quer dizer, mais no corpo do que psicológicos na mente? Não disse isso. Tanto físico quanto emocional. Opa, essa questão é boa. Vamos deixar ela guardadinha aqui. D. Restritos a fatores de autoestima. Então, quer dizer que ele é restrito só a fator de autoestima, ou seja, só a parte psicológica. O cachorro não influencia em nada no físico das crianças, no corpo físico? Não, né, gente? Não é restrito. E estimulantes da ansiedade, quer dizer que se eu tiver um cachorro eu vou ficar mais ansioso? Não, né, gente? Ele falou que aumenta a paciência da criança, olha só, aumenta a tolerância dela, então não estimula a ansiedade. 19ª questão, letra C de casa, ok? 20ª questão. O termo destacado em além disso, essa autoestima também é estimulada quando a criança percebe que o bichinho também gosta da companhia dela. Pode ser substituído sem alterar o sentido por, olha só, e além disso quer dizer, né? E essa autoestima também é estimulada quando a criança percebe que o bichinho também gosta dela. Esse além disso eu posso substituir por e. Também, pelo também. Então, é um sentido de adição, certo? De soma. Então, a autoestima também é estimulada. Além disso, quer dizer, aí ele quer que eu coloque a alternativa que não vai alterar o sentido. Então, entretanto é uma palavra que dá a ideia de adversidade. Fui às compras, entretanto, não comprei nada. Tá vendo? Entretanto, é uma palavra que dá a ideia oposta. Fui às compras,
Entretanto, não comprei nada. Ele foi para comprar, mas não comprou. Então, entretanto, da ideia de adversidade, eu não vou colocar essa. Todavia, a mesma coisa. Fui às compras, todavia, porém, não comprei nada. Também dá a ideia de adversidade, a letra B, e eu não vou marcar. Logo, está dando ideia de conclusão, certo? Logo, geralmente dá ideia de conclusão. Além disso, aqui eu tenho sentido de soma, de adição, certo? Em decorrência, quer dizer, o logo dá ideia de conclusão, então não é. Em decorrência, dá ideia de em consequência, certo? Ó. E aqui, no além disso, não é ideia de consequência, é ideia de soma. Ademais, essa palavra dá ideia para a gente de adição. Ademais é a mesma coisa que além de ou além disso, tá? Então, 20ª questão, letra E, de elefante. Bom, gente, terminamos a prova do Colégio Militar de Brasília 2019. Em breve gravaremos mais provas. Fiquem com Deus e bons estudos.